Bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é William Douglas, eu sou juiz federal, professor e escritor e estou muito satisfeito de poder estar compartilhando com você essa semana de aula e conversa sobre o tema carreira jurídica. A sua carreira jurídica, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, o que te dá prazer, o que te dá remuneração, o que te dá conforto, aonde você quer estar amanhã. Muito bem, se você tem alguma opinião, algum comentário, alguma sugestão para o programa sobre essa aula, sobre as outras aulas, por favor, faça contato conosco. A TV Justiça é um canal de comunicação do Poder Judiciário com você. Então, use o canal saberdireito@stf.jus.br. Dê a sua opinião, participe. Na última aula, nós conversamos sobre redação jurídica. Algumas técnicas, algumas dicas, algumas orientações para que você aperfeiçoe a sua capacidade de escrever qualquer que seja o tipo de peça que você quer elaborar. E a aula de hoje é sobre o mesmo assunto, a palavra, a comunicação. Só que dessa vez a palavra falada. Vamos falar de um assunto fantástico, oratória. É um dos assuntos mais instigantes que existe. Eu, quando eu era pequeno, eu ficava observando os grandes oradores, as pessoas falavam bem, os políticos falavam bem, os grandes professores, e eu ficava assim, poxa, um dia eu quero falar, eu quero ser orador, eu quero fazer palestra, eu quero me comunicar. Eu achava isso fantástico. Alguém capaz de fazer o outro rir ou o outro chorar, alguém capaz de mudar alguma coisa. E nós estamos falando exatamente disso. Dentro da área jurídica há muito espaço para fala. E se, por um lado, a fala é um instrumento de poder, de mudança, de crescimento, a fala é uma forma de você convencer o outro, de você mudar a vida do outro, ao mesmo tempo, as pessoas, quando perguntadas sobre do que tem medo, respondem em maior número que tem medo de falar em público do que medo de morrer. Então, pelo menos nas pesquisas, tem gente que tem mais medo de falar em público do que da morte. É o seu caso? Eu espero que não, porque se você não falar em público, se você não se comunicar, se você não der a sua opinião, você vai deixar passar uma oportunidade. Uma amiga minha, Rogéria Guida, que é fonoaudióloga, que é professora de oratória, ela diz o seguinte: ou você fala ou você fala. Se você não falar, outros falarão por você. Então, o primeiro voto é que nessa caminhada, eu não sei em que ponto você está, se você ainda está no medo de falar em público, ou se você já é um orador, um palestrante bem experimentado. Qualquer que seja o ponto da sua carreira de orador, eu quero te convidar que você continue essa caminhada, que você use esse instrumento fantástico de crescimento pessoal e de crescimento humano. Para isso, a conversa de hoje é como falar em público. A conversa é oratória e oratória jurídica. E, já que o assunto é a fala, eu vou começar fazendo aqui os meus colegas, os meus companheiros de jornada, falar alguma coisa. O que vocês têm a falar? Sobre esse assunto? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Professor, meu nome é Marinete Duarte, sou graduada em Direito. E gostaria de saber como fazer um discurso objetivo sem ser cansativo, para que a plateia não se canse com o meu discurso. Perfeitamente. Mais alguém? Professor, meu nome é Juliana Fernandes Biagi. A minha pergunta é como se deve comportar diante de uma banca examinadora de concurso, por exemplo, uma prova oral. Mais alguém? Professor, meu nome é Alessandra, sou advogada e também sou aluna da Fortune, e eu gostaria de tirar uma dúvida de como me comportar frente a uma banca examinadora, onde colocar as mãos, se eu fico sentada, se eu permaneço em pé. Tá ok, tá ótimo. Basicamente, socorro, o que eu faço agora, né? Que é a situação que a gente passa. Muito bem, uma das coisas que me perguntam é como evitar aquele medo de falar em público, aquele nervosismo para falar em público. E eu costumo dizer o seguinte: olha, se eu soubesse, eu te dizia, porque até hoje, depois de 800 mil pessoas, eu comecei a falar em público com uns 10 anos, estou com 42, então 32 anos depois eu ainda fico nervoso, eu ainda fico preocupado e, de um modo geral, os palestrantes, os professores dizem o seguinte: olha, esse medo é bom, porque isso faz você ficar excitado, faz você ficar disposto a fazer um bom trabalho.
Essa conversa é uma conversa importante. Primeiro, quanto tempo deve durar o meu discurso? Conta a história de um ministro religioso que falou durante muitas horas e ao final, quando saía uma pessoa lá da congregação dele e disse o seguinte: olha, a sua palavra, o seu sermão foi como uma espada. Aí aquele ministro ficou feliz e, poxa, todo orgulhoso, chegou a esticar a coluna e ela falou assim: longo e chato. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não fale demais. Mas também não podemos falar de menos. Na última conversa eu disse, olha, é importante, tanto na palavra escrita quanto na falada, você conhecer o seu objetivo, conhecer a plateia e conhecer o assunto. Se você conhece o assunto, você consegue abordá-lo com mais rapidez. Se você conhece a plateia, você já sabe o que aquela pessoa acredita. Por exemplo, numa prova oral, é óbvio que se o doutrinador X está na banca, você vai ler o livro do doutrinador X. Então você já sabe como ele pensa. Então isso já te adianta, isso facilita. No discurso amoroso, vocês já viram que eu gosto bastante do discurso amoroso, eu acho, até porque isso diz respeito à sobrevivência da espécie, você tem que descobrir o que a outra garota, a outra pessoa gosta, o que a garota gosta. Então, você se informa. Isso serve para tudo. Se você tem essas informações, o que a outra pessoa pensa, como ela pensa, isso tudo facilita o discurso. Tempo. Não pode ser nem longo, nem curto. Naquele tipo de coisa, quanto tempo as pessoas gastam? Então, se você tem uma aula com tempo determinado, essa aqui são 52 minutos, ótimo, eu tenho que organizar 52 minutos. Agora, um discurso de formatura. Normalmente, o que deixa você feliz num discurso de formatura? Meia hora? É muito. Uma pregação, eu sou cristão, costumo muito à igreja. A fala do ministro religioso, o normal é ali 30, 40, 45 minutos. 1 hora já é meio longo, 1h30 é demais. Então você tem que se adequar no espaço e o que normalmente acontece. E se possível seja um pouquinho mais curta. Como fazer isso? Uma das melhores técnicas para fazer isso é a técnica dos 30 segundos. Qualquer que seja o assunto, você tem o desafio de fazer o seu discurso todo em 30 segundos. Se você conseguir fazer o teu discurso em 30 segundos, ele é bom. O desafio de treinamento. Tenta colocar um discurso de formatura em 30 segundos. Esse é um caminho. O outro caminho coloca tudo que você quer colocar, lê com calma e vê quantos minutos deu. Deu 18? Você tem que cortar pela metade. Vai ali e corta a metade. Naturalmente você vai cortar o menos importante. Eu não consigo cortar nada. Bota o assunto em fichas, pega a metade, rasga e joga fora. Porque vale mais a pena você sacrificar 9 pontos dos 18 e ser ouvido em 9, do que falar 18 e ninguém te ouvir. Ok? Então, mais uma vez eu digo, não há uma fórmula pronta. Há o bom senso e há a pesquisa, um trabalho de o que você quer falar, como você quer atingir o objetivo. Bem, isso serve para qualquer tipo de discurso. Agora, banca. Prova oral. Primeiro, como é que eu me visto? Aonde que eu ponho a mão? Segura ou não segura a caneta? Presta atenção que às vezes a pessoa usa a caneta como uma proteção. Ela se esconde atrás da caneta, ou do livro, ou de uma chave, ou de qualquer coisa. Ela está se protegendo. Então, se você pega a caneta e usa a caneta como um instrumento do discurso, olha, você vê, eu estou usando a caneta aqui. Ela não está agredindo. Agora, se eu ficar assim,